Salve, salve, galerinha. Winter aqui. Eu ontem acabei gravando uma aulinha aqui pra vocês, né? Tinha pra ajudar um pouco a melhorar a galera com a questão do PVP aqui na Mist, né? A princípio, a aula seria conceitos básicos de PVP, mas um pouquinho mais avançado. Eu queria que a galera do level 50 a mais tivesse colado. Então, vocês podem estar reparando ali pelo chat o que eu estava falando durante o game, que algumas coisas que eram mais sobre a análise dos seus adversários. Eu queria mostrar de que forma que você pensa, como que você vai jogar contra certas maestrias, explicando os pontos principais de cada maestria e o que você tem que fazer, qual é a decisão que você tem que tomar, como que você vai pensar jogando contra aquela maestria. Só que fui vendo que tinha colado mais uma galera novata mesmo, então a gente partiu para a questão aqui dos conceitos básicos mesmo do PvP. Bom, eu vou estar acelerando aqui um pouquinho o vídeo, porque essa parte do começo realmente vai ser uma questão que eu ia abordar e acabei mudando de ideia durante a aula, né? Fui reparando as perguntas do pessoal também. Foi muito legal a interação dos novatinhos, né? Eles realmente tirando as dúvidas, perguntando sobre a aula, tentando melhorar. Achei isso super bacana. Mas aqui eu pretendo fazer um negócio um pouquinho mais completo, até porque eu vou tá falando, então eu vou poder desenvolver um pouco mais o que eu queria falar. Mas só passando por cima, assim, para não ficar um conteúdo largado, e dar um pouquinho mais de sentido ali pro início do vídeo. O que eu queria passar é que é sempre importante, como essa é uma aula que era mais voltada para a questão do 1v1, é sempre importante você saber contra quem você vai estar jogando, né? Saber qual que é a maestria dela, o que ela vai fazer e qual vai ser a estratégia que você vai tomar, né? Então, no caso, eu tava falando pra você dar uma olhada no Bingo Book quando você for jogar o torneio e ver qual que é o adversário que você tá contra. Se for uma pessoa que você já conhece, você ir adotando alguma estratégia, porque você já sabe como que aquela pessoa vai jogar e etc, né? Então, dito isso, foi rolando a aula ali, o Vel super me ajudou ali logando o personagem de fogo dele, porque eu estava falando sobre as skills, né? Sobre a Tribullet, que ela é muito utilizada pro Sub-Punish. Pra quem não sabe o que é o Sub-Punish, ele é a tradução literal mesmo, que seria a punição da substituição. Quando você usa o jutsu de substituição, você acaba indo para trás do seu adversário, o que abre uma janela para você poder utilizar algum jutsu e causar dano no seu adversário sem se expor tanto e meio que counterando ele. Então você vai estar punindo na substituição. E graças ao véu e à pergunta dos novatinhos que a gente chegou nesse ponto. Então o Subpunish ele é um dos conceitos principais no Neo Online, por dar essa abertura para você causar um dano de uma forma garantida, praticamente. Porque no Subpunish, muito dificilmente a pessoa consegue sair do dano ou ela vai fazer alguma coisa de volta, né? A não ser que ela também esteja de substituição, aí ela vai conseguir te voltar o dano sem ela tomar o dano, porque ela estourou a sua sub e você estourou a dela e ela te volta o dano. Então tem essa questão também. Bom, como vocês podem ver, eu estava falando sobre a importância da substituição e sobre saber quando usar ela, né? É fundamental você saber usar, principalmente contra as maestrias de raio e WM, né, que é a mestre das armas. Por conta de essas maestrias elas terem skills que causam atordoamento, né? E elas também são teleguiadas se você estiver dentro do alcance. E caso você tome uma dessas skills, né, que no caso do raio é o Shidori e na mestre das armas, né, a WM é a crescente, elas te causam atordoamento, né, te causam um stun. Então elas fazem com que o outro ninja ele pode fazer combo e acabar te causando muito dano, né?
Porque no Chidori você vai tomar o Chidori, vai tomar a lança, entre outros jutsus, que vai te dar muito dano. E, bom, nisso eu acabei falando sobre os cancels, né? Que eles podem ser utilizados também contra esses jutsus. No caso da Maestria de Fogo, você pode estar utilizando o Vortex, né? Que ele vai cancelar o Chidori, tanto a Crescente também. Para água, a gente tem a Water Prison, né? A prisão de água, que ela também consegue cancelar esses jutsus e ela tem um range e um cast time, né? Um tempo de conjuração ali bem curto, então ele é bem bom para você utilizar contra o Chidori e também a Crescente. No raio, a gente tem o Nagashi, que é aquela corrente elétrica, né? Ela é muito boa para cancelar também, mas como ela tem um range um pouquinho mais curto, tem que estar tomando um cuidado ali, tem que ter um tempo de reação um pouquinho mais rápido, por conta da movimentação do inimigo, porque ele pode acabar desviando e você acabar tomando de qualquer forma. E no vento a gente tem a Claw e também as 3 bolinhas de vento lá, que eu realmente não sei qual que é o nome, mas elas empurram e acabam aplicando o cancel, né? O Vel, ele me ajudou bastante ali no começo, né? Ele foi me ajudando e mostrando como que é o cancelar o Chidori, utilizando o Vortex. Então ele mostrou na prática ali como que funciona a questão dos cancel, né? E aí eu também vou reiterar a importância de saber quais são os jutsus defensivos que a sua classe tem, né? E também pensar bem antes de usar eles. Porque eles podem sim ser usados também para causar o dano, mas você vai ter que tomar um cuidado quando você vai usar, pois se você ficar sem nenhum jutsu para cancelar, isso pode acabar te prejudicando em algum momento, né? E, bom, qual que é esse momento, né? Eu acabei dando uma dica ali sobre a questão dos ninjas médicos, porque os ninjas médicos, eles têm o jutsu de regeneração celular, né? Que cura a si mesmo. Apesar dele curar, ele é muito utilizado para o Sub-Punish. E por que que ele é utilizado no Sub-Punish, né? Bom, basicamente, como você vai se curar, o inimigo ele não vai querer deixar você se curar. Então, o que, que os médicos fazem? Eles abusam do self-heal, né, da autocura, para ele ter uma chance garantida ali de poder te dar algum dano. Então, geralmente, o que os médicos fazem é castar o self-heal junto com a sub, porque assim, ele pode te dar um sub-punish, e se você não conseguir estourar a sub dele, ele vai se curar. E aí, a dica que eu posso dar nessa situação, né, do médico, é de você estourar a sub dele também usando o jutsu de substituição. Porque assim, caso ele vá tentar o sub-punish em você, você vai mitigar esse dano que ele vai te causar, e ainda vai devolver o dano nele, devolvendo esse sub-punish. Mas aí você tem que tomar um cuidado também, porque pode ser que o médico não use a cura com a substituição ativa. Então, se você jogar uma ferramenta, der um auto-ataque ali nele, ele ainda vai curar, porque você não usou nada para cancelar ele. Então, dito isso, é sempre importante você estar esperto e ter o tempo de reação para utilizar um cancel. De preferência, é sempre bom você tentar cancelar a cura com algum jutsu de cancel. E também com a subativa, né? Para você evitar tanto a situação em que o outro jogador vai se curar, quanto a situação em que ele vai te dar algum dano. E tá, depois dessa mini aula aí de Sub-Punish, né? Eu falei um pouquinho sobre os tipos de movimentação, que seriam os 3 principais, isso ao meu ver, é claro, né? Que seria a questão de estar indo e voltando, de andar em zigue-zague, e o de andar em círculos ou em 8, né? Créditos aí para minha mestre Glut, né? Porque foi ela que me explicou essa questão da movimentação, porque eu tinha uma movimentação horrível. E bom, naquele momento, como eu não tava com o script, né? Eu tava pensando tudo na hora, porque não era isso que eu queria falar. Eu não conseguia falar o porquê de cada, mas é o seguinte: o Ninja Online, apesar dele ser um jogo bem frenético, o PVP dele em alto nível acaba sendo um jogo meio que de turno ali, sabe? Você tem o momento certo de atacar, o momento certo de recuar, e você tem que estar sempre esperto com isso, e a movimentação é o que vai ditar o ritmo. O que vai fazer você ter uma vantagem em cima do seu oponente são as decisões que você toma. Então, dito isso, o ir e voltar, ele é muito bom para você forçar o seu inimigo a gastar algum jutsu no ar, sabe? Jogar alguma ferramenta ninja e por aí vai. Ele é muito bom para baitar.
E o que, que é o baitar, né? Ele seria enganar o seu oponente, fazendo com que ele gaste o turno dele, né? E abra margem para você atacar. Então ele tacou alguma coisa ali, você tenta contra-atacar e ganhar esse turno, né? Já o zigue-zague, ele é muito bom para desviar e ganhar espaço, né? Para você tentar fugir do inimigo sem tomar dano. Mas aí é importante você também tomar cuidado com a diagonal, principalmente contra maestrias de fogo e água, porque elas têm as bullets, né? Que elas pegam 3 quadrados de. São 3 projéteis com 3 quadrados, né? Um para cada um. E aí, dependendo de como você movimenta, você pode acabar tomando dano dos 3 projéteis, né? E aí a gente fala que você surfou ou na bullet de fogo ou na bullet de água. E aí a movimentação em 8 ou em círculo, ela é mais utilizada quando você está encurralado ali num canto e precisa ganhar espaço. Então você tem que tentar desviar do jutsu as coisas que o cara vai te tacar, enquanto você está tentando sair dali, né? Então você tenta andar em círculos, em 8 e forçar ele a gastar alguma coisa. E bom, obviamente que não é tudo preto no branco ali, né? Você tem que estar combinando todas essas movimentações, né? Você tem que tentar ser o mais imprevisível possível com questão da sua movimentação, porque assim você vai acabar evitando de tomar alguma skill, algum projétil que o inimigo vai te tacar, né? Por exemplo, a lança de raio ou a Senbon. Se você tem uma movimentação previsível, você vai tomar isso, daí vai te dar um dano do caralho. Então, é sempre bom você ter isso em mente. Depois disso daí eu ia partir para uma partida de demonstração, né, ali com o Vel para os novatinhos, para eles poderem ver na prática como que é a luta de PVP e demonstrando, para eles poderem ver na prática ali os conceitos que eu estava explicando. Mas aí os novatinhos começaram a tirar dúvida, né, o que foi muito massa, eu fiquei bem feliz que o pessoal realmente levou aquilo como uma aula e eles estavam dispostos a aprender, então eles estavam perguntando para mim as coisas. E aí o Boff perguntou sobre a questão do sub-punish, né? Se você sabe que a pessoa vai fazer o sub-punish, você consegue usar isso contra ela. E aí, de novo, eu dei o exemplo do médico, né? Que você sabe que normalmente ele vai se curar pra te dar o sub-punish. E aí eu falei também da importância de você combinar ali, né? Os pulos com a movimentação e também tomar cuidado com a barra de estamina, que não era algo que eu tinha lembrado de falar no momento, mas quando você zera ela, o seu personagem ele para de correr, você não consegue pular e você acaba virando alvo fácil, né? Porque além de tudo, não dá pra desviar, você fica gordo, né? Que a gente fala. E aí, como eu falei do pulo, o meu Deus fez uma pergunta muito foda, que é se era possível pular as skills. E sim, tem algumas skills que você pode pular. O exemplo que eu dei ali no momento foi o Rio de Lama, a Fissura e os Espinhos de Terra, que dá pra pular. Mas tem outros jutsus que podem ser pulados. Eu sei que as Bullets dá pra pular, a Shadow Shuriken do WM também dá pra pular, mas essas são skills assim que são mais difíceis. Então, não é pra você contar que você vai conseguir pular, tá? Toma cuidado com isso daí, porque é perigoso. E aí eu também falei que é importante você saber que se você jogar o jutsu no ar, você pode acabar errando o jutsu, né? Aí eu demonstrei com a Spear ali, mostrando que se você jogar com ela e estando no alto, não vai pegar. Assim como o Poison Scalpel, né? O bisturi de veneno do médico, ele também não pega se você estiver pulando. Então tem que estar esperto com isso daí. E aí depois foi algumas outras dúvidas mais referente ao jogo, né? Sobre as maestrias. Se você só fica com uma, e aí eu falei que não, que no level 10 você pega a primeira, a segunda você pega no level 50, e para pensar bem na sua maestria, porque não tem como resetar. Então você tem que pensar bem na combinação que você vai estar fazendo ali. E aí o pessoal fez mais algumas outras dúvidas que eu não vou abordar aqui no vídeo, né? Mas aí perguntaram do block. E, cara, foi assim, uma pergunta que me deixou muito feliz, porque é uma mecânica que o pessoal não usa. E, bom, particularmente, eu recomendo fortemente você usar o block pro homing, que é, como eu já tinha dito antes, né? Os jutsus que eles são teleguiados, né? Se você tá dentro do alcance do jutsu. E aí as maestrias que eu dei de exemplo, né? Que eu posso dar de exemplo que tem esses homens, são as maestrias de terra, de vento e o leque. Caso você seja da Vila da Areia, né? Então, quando você perceber, seja pela movimentação ou pela animação, né?
que o jutsu que o outro player vai usar é o homing, é bem interessante você usar o block, porque assim você vai estar mitigando um pouco do dano e evita de perder o seu jutsu de substituição para negar esse dano, né? Mas apesar de ser muito bom, pensa bem antes de dar o block, porque apesar dele mitigar o dano, ele tira um pouco da sua estamina. E aí pode ser que você acabe se ferrando depois e ficando gordo. E aí, se você puder se movimentar e evitar o dano, essa vai ser sempre a melhor opção, porque aí você não vai perder estamina, né? E aí eu vou falar um pouquinho de um devaneio meu, que eu acho que o bloco ele também pode ser usado contra WM. Não é algo que eu aplico porque eu ainda não tive a oportunidade de testar, mas eu acho que dá pra usar contra o WM quando ele for te atacar ou contra Taijutsu, porque o Deflect ele mitiga completamente o dano de Tai e de WM por serem auto-ataque, né? Então talvez seja interessante. E aí perguntaram também das ferramentas ninja, né? Das tools. E, bom, saiba que é algo que vai mudar completamente a sua gameplay quando você aplicar ela no seu jogo, né? Aumenta muito o seu dano, principalmente quando você combina ele com o dano do seu auto-ataque. As tools, elas também são super importantes para atrapalhar o oponente de carregar chakra, né? Aí aqui o RSK me ajudou a demonstrar tanto o auto-ataque com a Shuri, né, como o Deflect. E aí, como eu falei no jogo, às vezes se você usa o bloco muito em cima da hora, você acaba tomando dano e não bloqueando. Então é bom utilizar o bloco assim que perceber o homing vindo. E bom, depois perguntaram sobre as binds e as armas que a gente usa no jogo, né? Sobre as binds, como é algo muito pessoal, eu não vou estar falando, né, porque a pessoa sabe como que fica mais confortável, então ela que tem que configurar ali da forma que ela acha melhor. Então eu não vou estar falando sobre. E aí as armas, né, que a gente utiliza, tem algumas, né, principalmente para Taijutsu, que tem as tonfas, né, a Metal Tonfa, a Wooden Tonfa e a Blood Tonfa, tem a Metal Knuckles, a Wooden Knuckles, a Blood Knuckles. Então tem uma variedade de armas, mas como a Taijutsu é a minoria, e eu acho que também não é muito pertinente ficar falando sobre, né? A gente pula pros elementais. Então, a galera geralmente utiliza ou a kunai envenenada, ou Reinforced Bow Staff, né? Porque ele tem um alcance de 2 tiles, né? 2 quadradinhos de distância. Assim como a da Mountain Staff, que a gente só tem um só que tá na mão do Maciel, né? E, bom, enfim, aí eu tirei um sparring com o RSK, né? Pra demonstrar uma luta entre dois level 60, né? E eu tentei jogar o mais sério possível ali para tentar aplicar tudo que eu expliquei pra rapaziada, né? Pra eles verem na prática como que funciona, né? Uma luta PVP. Então, eu tava um pouquinho inspirado ali, acertei uma Senbon, depois já acertei uma lança, e aí eu vi que foi bem bacana o pessoal curtiu a luta, né? E aí, quando acabou essa demonstração, né, perguntaram se eu só vou usar o Chidori quando a pessoa gastar a sub, e, bom, como perguntaram isso, e querendo ou não é minha especialidade por eu ser um med raio, né, e sim, o Chidori eu só vou usar quando eu tirar os recursos que a pessoa tem, né, mas dependendo da maestria, infelizmente o Chidori é uma skill a menos, né. Mas no geral, tipo, eu tirei a sub, eu sei que a pessoa não vai ter um cancel fácil ali, eu vou tentar um Chidori nela, porque é uma win condition muito forte, né? Mas tem algumas nuances. Então, contra a água, você tem que tirar as 2 subs. Contra a Thai, você também tem que tirar as 2 subs. E contra a água também tem que tomar cuidado com a Water Prison e tal. Então, tem essas questões. E aí o Boff também acabou falando que ele tinha dificuldade para saber quando carregar o chakra. E aí existem diversas janelas, né? Com relação a carregar o chakra. Porque você pode só pegar a distância, tentar carregar, usar um jutsu ou outro, e aí já carregar o chakra também, para sempre ficar com a barra cheia. E eu não falei ali na aula porque eu não lembrei, mas tipo, é importante você nunca ficar em linha reta com o seu oponente, né, na hora de carregar o chakra, pra ele não te jogar uma tool, um jutsu, alguma coisa, e não te atrapalhar tanto. E também falei ali um pouco, seria mais uma questão de uma dica, né,
que quando você tá com o chakra cheio e você tem algum jutsu em cooldown ali, ele ainda tá no tempo de recarga, se você continuar carregando, mesmo com o chakra cheio, você vai acabar diminuindo o tempo de recarga do jutsu que tá em cooldown ainda, né? Então, é sempre importante você ter esse controle do seu chakra e tentar sempre manter ele cheio para você ter mais jutsu e acabar acelerando a sua partida, né? E aí depois disso, eu pedi para os novatinhos irem para a arena, né, e tirarem um rei da mesa, para que eu pudesse ir assistindo eles lutando ali e passando um feedback para eles. Então, eu vou deixar essa parte aqui acelerada para vocês poderem verem como que foi a linha de novato, mas é basicamente isso. Eu tentei passar um pouco do meu conhecimento para vocês sobre o básico do PVP, né? Parece é um pouquinho complexo o PVP do Nin, isso é inegável, mas eu espero que vocês possam ter aprendido alguma coisa e que seja de valor para vocês essa aula. Então, espero que gostem, fiquem com Deus e nos encontramos pelo jogo. Falou!